Vitória bate o Botafogo no Barradão, quebra um tabu ou tabus de 12 anos sem vencer a equipe carioca aqui no nosso estádio. E semana que vem, no próximo domingo, é simplesmente um clássico Bavi no Barradão às 16 horas. Mas, voltando para a partida de ontem, com a vitória, o Leão somou mais 3 pontos na Série A, importantíssimos, e agora chega aos 29 pontos na 12ª colocação. Ganhou uma posição e vencendo o próximo jogo, que é esse clássico contra o Bahia, nós ficaremos ali apenas 2 pontos do rival e podemos, a depender de alguns resultados, ganhar algumas importantíssimas posições para poder ter tranquilidade e ir para os 2 jogos da Copa do Brasil de outra forma, né? Porque o Vitória vai ter uma sequência pesada aí, já começou essa sequência pesada, mas especificamente a partir da próxima semana, domingo tem Bavi, depois já tem um jogo de ida contra o Vasco, aí depois tem Atlético Mineiro, se eu não me engano, se eu não estou enganado. E então é uma sequência dificílima, desgastante, e é muito importante que o Leão vá somando pontos, vá vencendo partidas, para ir chegando a uma situação cada vez mais confortável na tabela. Mas voltando para esse jogo de ontem, porque teve gol de Mateuzinho que não marcava desde, eu vou te falar aqui agora, o último gol de Mateuzinho havia sido pela Copa do Nordeste, na vitória por 4-1 contra a Juazeirense, no dia 8 de abril de 2026. Então, o nosso mini Messi, o mago da toca, estava vivendo aí um jejum terrível, mas voltou a marcar, apesar de ter contribuído com algumas assistências, né? Mas ele estava há um tempo sem marcar, é lógico que isso incomoda, mas o aproveitamento do atleta batendo pênaltis com a camisa do Vitória é diferenciado, graças a Deus, até hoje. Não nos deixou na mão o Mateuzinho quando o assunto é pênalti, e que continue assim, né? Tem sido o jogador que chama a responsabilidade quando tem uma penalidade máxima e coloca a torcida para ir à loucura. Isso é importante demais. E o último gol dele pelo Campeonato Brasileiro havia sido um jogo antes desse da Juazeirense, que foi no empate do Vitória fora de casa contra o Chapecoense. Você se lembra com certeza, o Leão estava perdendo, mas aí teve um pênalti também e o Mateuzinho foi lá e empatou a partida. Ele que chega agora ao seu 3º gol no Campeonato Brasileiro, porque ele marcou também na derrota no primeiro turno para o Flamengo, quando o Leão perdeu no Barradão por 2-1. O nosso gol foi marcado pelo Mateuzinho. E olha só que coisa interessante. Sabemos que o Mateuzinho teve a sua melhor temporada no Vitória até aqui em 2024. Realmente foi uma temporada absurda. Do começo ao fim, ele jogando muito bem ali, sendo importante para o nosso clube, né? Com assistências e gols, que foi realmente determinante para a reviravolta do Vitória, para a conquista do Campeonato Baiano no começo. Mas o Mateuzinho já está chegando a números parecidos agora nessa temporada. Ele tem 39 jogos e 5 gols. E eu vou falar para você como foi a temporada de 2024 do atleta Mateuzinho. Só um minuto, porque aqui é tudo dessa forma aqui, não tem pausa. É daquele jeito que você gosta, natural, para você se sentir confortável. E é isso mesmo. Vamos lá para a temporada de 2024 do Mateuzinho, onde ele fez 53 partidas, marcando 6 gols e dando 10 assistências, contribuindo com 10 assistências. Ano passado, em 2025, ele teve uma temporada um pouco abaixo. Sabemos que ele sofreu bastante com lesões, principalmente ali no começo do ano. Você se lembra, provavelmente, que ele jogou a final do Campeonato Baiano contra o Bahia lesionado, no sacrifício, mas ainda assim marcou 6 gols na temporada e contribuiu com 3 assistências. Esse ano, o Mateuzinho já tem 5 gols com esse de ontem, contra a equipe do Botafogo, e 4 assistências com 39 partidas disputadas. Ou seja, você aí, torcedor rubro-negro, sabe que o Mateuzinho pode contribuir ainda mais, porque ele elevou o nível, ele subiu o sarrafo. Então a gente sempre espera mais do nosso camisa 10. Mas, mesmo assim oscilando, tem gente que acha que ele não está na melhor fase, mas ele está com 5 gols e 4 assistências. Em 2024, a melhor temporada dele, ele marcou 6 gols na temporada inteira, ou seja, se ele marcar mais um gol, já empata o número de gols e 10 assistências. O número de assistências precisa subir para ele superar aí na participações em gols no ano inteiro. Mas é um atleta muito importante para o Vitória, a gente sabe. Quando o Mateuzinho não está bem, o Vitória tem muita dificuldade de conseguir impor seu ritmo de jogo, de jogar de fato seu futebol,
porque é um jogador muito qualificado ali no passe, consegue enganar ali o adversário, driblar com uma certa facilidade. Ontem, contra o Botafogo, meu Deus, que partida maravilhosa do Mateuzinho, e lembrou o Mateuzinho Prime, e eu espero que volte, que seja ainda melhor esse Prime dele, porque só temos a ganhar com isso, né? Então ele fez muitos lançamentos maravilhosos ontem, acabou marcando o segundo gol também, mas infelizmente por causa de um impedimento na origem do lance o gol foi anulado e não valeu, mas pô, valeu demais a partida do Mateuzinho, muito bem. E aí já ali aos 35 minutos, mais ou menos 35 minutos do segundo tempo, ele pediu para ser substituído porque correu muito mesmo, jogou com raça e estava esgotado. Aí o Marinho, um outro grande jogador e que temos um carinho absurdo por ele, um ídolo da nossa torcida, entrou no lugar dele e quase marca um gol também, né? Então Vitória que poderia ter vencido por mais gols. Vitória criou para isso. Vou trazer algumas estatísticas da partida aqui agora. Sabemos que dificilmente o Vitória fica com a maior posse de bola, porque é uma estratégia já da nossa equipe, do treinador Jair Ventura, de entregar a bola para o adversário jogar e o Vitória jogar ali no contra-ataque. E ontem não foi diferente. O Vitória não teve assim lá muitos momentos de perigo do Botafogo. Teve, eu vou falar sobre, mas o Botafogo teve 54% de posse de bola contra 46% do Vitória, com a média de gols esperados de 2,27 do Vitória e 1,13 do Botafogo. Ou seja, o clube carioca não estava conseguindo transformar essa posse de bola em gol, né? Em jogadas decisivas para eles. O Botafogo pouco assustou o Vitória e quando assustou, graças a Deus, tínhamos o nosso paredão Lucas Arcanjo, que fez 2 milagres. O cara operou 2 milagres. A torcida do Botafogo, não sei, o Lucas Arcanjo vira o nóia contra o Botafogo e tal, tem algum problema pessoal com o Botafogo. Meus amigos, se tem algum torcedor do Botafogo aqui, assista mais os jogos do Vitória, pelo menos para poder você ter uma opinião melhor formada a respeito disso. O Arcanjo é isso aí, velho. É isso aí, de fato, ele realmente se destaca ainda mais contra o Botafogo, sempre agarra muito. Geralmente Botafogo e Vitória é 0-0, né? Como foi a partida do primeiro turno, que foi há pouco tempo agora, que estava atrasado. O Arcanjo defendeu muito, realmente o Vitória tomou uma pressão absurda lá no Newton Santos e o Arcanjo salvou. E ontem, mais uma vez, o Arcanjo fez 2 milagres. Aquele no primeiro tempo ali, quando ele estava no fundo do gol da Tui. Rapaz, que defesa foi aquela? Se esticou todo e evitou o gol da equipe carioca. Com certeza mudaria a história do jogo. E depois, já no segundo tempo, depois de todo aquele toró, de toda aquela chuva que eu sei que você não estava esperando aquela chuva de ontem. Ontem, com mais de 20 mil pessoas no Barradão, segundo o Bordeiro, que a gente sabe que, né, sempre dá mais. Mas segundo o Bordeiro tinha um pouco mais de 20 mil pessoas. Se tinha 1.500 pessoas com capa de chuva, foi muito. Eu mesmo entrei sem capa de chuva. Ontem foi o primeiro dia da minha tia no Barradão. Veio do interior, tia Vera. Veio do interior de lá de Itaperoá para poder prestigiar o Vitória, para conhecer. Estava empolgada demais. E eu nem passou pela minha cabeça em comprar uma capa de chuva, porque foi sol o dia inteiro, rapaz. Quando a bola rolou, toró caiu. Aí voltamos para o assunto originário, que me levou a falar da chuva, que foi a segunda defesa do Lucas Arcanjo ali, quando o jogo já estava debaixo de chuva. A bola completamente molhada e o jogador do Botafogo dá um chute muito forte, ele consegue espalmar por cima e salvar a Vitória mais uma vez. É um lance difícil. Teve outras bolas também que chegava ali com perigo, ele conseguia encaixar. E a gente sabe, né, que quando tá chovendo, a bola tá molhada ali, o goleiro ele corre um risco tremendo quando vai encaixar uma bola, da bola escapulir e sobrar para o adversário. Mas o Arcanjo muito seguro e, na minha opinião, hoje atualmente, o melhor goleiro do Brasil. Se o Lucas Arcanjo não estiver na próxima lista de convocação para amistosos aí da seleção brasileira, realmente não existe nenhuma fagulha de esperanças para que a seleção brasileira possa melhorar, porque enquanto ficar com essa aí de estar convocando por CEP, convocando por empresário, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas o Lucas Arcanjo está jogando muito e merece sim uma oportunidade na seleção brasileira, porque sabemos que se ele fosse de um time de outra região, ele já teria ido faz tempo, talvez tivesse ido até para a Copa, né? Você sabe disso, você que acompanha o Vitória sabe disso. Pois bem, as finalizações foram 22 do Vitória contra 17 finalizações do Botafogo. Teve aquele gol que o René perdeu. Na verdade, uma partida muito abaixo do René, né? O René que vem de altos e baixos aí, teve aquela partida maravilhosa contra o Atlético Paranaense, jogou bem. Contra o Flamengo já foi mais ou menos, mas ali foi uma partida com um contexto diferente. E realmente, o Vitória teve uma partida diferente, estava cansado, todo mundo exausto.
Mas contra o Botafogo não foi uma boa partida do atacante René, que perdeu um gol ali de cara que poderia matar, selar o resultado da partida, mas ele não conseguiu fazer, e um lance até que naquele momento o Jair chamou o Kaiser imediatamente, porque percebeu que não era o dia do René, mas tem moral, tem crédito que ele possa estar guardando aí esses gols, não vou nem dizer um só, esses gols para o Bavi da próxima semana. Teve também um lance com o Marinho depois que entrou, que ele poderia ali ter feito o gol, mas acabou chutando por cima da trave do goleiro do Botafogo. Mas o Marinho jogou muito bem, está tendo minutagem aí, entrou mais uma vez hoje por volta ali dos 30 minutos quando o Mateuzinho saiu. E eu tô achando que ele está melhorando e lembrando a cada partida aquele Marinho que nós estamos acostumados a ver. E é um jogador que está mostrando que pode sim ser importante nessa reta final de temporada. Ainda temos muitas partidas do Brasileirão para fazer e temos a Copa do Brasil aí agora nas quartas de finais contra o Botafogo. Então que o Marinho continue crescendo, que o Mateuzinho continue crescendo e que o René volte aí a ter o seu bom futebol em sequência para ajudar o nosso Vitória. Galera, eu gostaria de falar também do Brites. Rapaz, que jogador é o Brites? Tá jogando muito bem, jogou de lateral direito, para quem não sabe, ele é zagueiro barra lateral, ele faz as duas funções e jogou muito. É impressionante como esses jogadores argentinos, no geral, mas falando especificamente dos jogadores do Vitória, os caras têm uma raça absurda, eles não desistem de nenhuma jogada. E aí eu posso falar de Tásia, eu posso falar de Brites, que eu tô falando agora, eu posso falar de Martínez, que é um monstro dentro de campo também, e do Pochettino também, que já tinham alguns jogos sem conseguir aí desempenhar um bom futebol, né? Tava meio tímido, mas eu acredito que ainda é um jogador que pode nos ajudar, dá pra ver que ele tem uma qualidade no passe e uma raça também já característica dos argentinos, né? Então, realmente, o Vitória está bem servido aí com os hermanos. E, para finalizar um dadozinho aqui, né? Para finalizar a questão das estatísticas, o Vitória, vamos ver quantos chutes a gol o Vitória deu e quantos chutes a gol o Botafogo deu. Finalizações no gol, 4 do Vitória contra 3 do Botafogo. Dessas 3 no Botafogo, 2 foram essas defesas espetaculares que nós vimos de Lucas Arcanjo. Mas o fato é que o Vitória venceu a partida, conquistou mais 3 pontos, ganhou uma posição na tabela, estava em 13º, agora está em 12º, com 29 pontos, e chega com confiança para o Bavi. Não caiam nessa pilha de que o Bahia vai tomar uma goleada no Barradão, que isso, que aquilo, que o Vitória é favorito. Não caiam nessa pilha. O lado de lá já começou essa narrativa, eles não estão no momento bom, isso é um fato. O Vitória está no momento mais confortável do que o deles, mas não caiam nessa de achar que o Vitória é favorito. É lógico que o Vitória tem a obrigação de ganhar, sempre tem a obrigação de ganhar o Bavi. Mas não caiam nessa de que o Vitória é favorito, eles estão fazendo isso para jogar a pressão para o nosso lado, né? Quem tem o favoritismo, quem tem a obrigação de ganhar a partida são eles, que tem milhões e milhões de investimento naquele elenco, que está brigando lá por uma vaga na pré-Libertadores, que vença o Vitória, mas eles não venham transferir a responsabilidade e o peso ali do clássico para as nossas costas, que isso não vai funcionar. No mais, não tenho dúvidas de que o Barradão estará lotado, mais de 35, 40 mil pessoas estarão aos redores também, porque a gente sabe que a hora da cidade é completamente diferente quando tem Bavi. E a torcida do Vitória, mais uma vez, conquistará esses 3 pontos para o Leão. Eu acredito. Vamos carregar os jogadores, energizá-los rumo a mais uma vitória de clássico, que é importante demais, e mais 3 pontos importantíssimos que deixariam a gente 2 pontos atrás apenas do rival, que hoje tem 34 pontos. Nós temos 29, vencendo 32, entendeu? Ou seja, traria a gente de volta para aquele campeonato ali que a gente está sonhando desde o início. Então, que assim seja. Muito provavelmente terá corredor rubro-negro também ali antes da partida, então é muito importante que você compareça, faça a sua parte, que você entre cedo para poder botar aquela pressão ali nos jogadores adversários e energizar os nossos atletas rumo a mais uma vitória. Mas é isso, o vídeo de hoje é apenas para falar dessa partida contra o Botafogo, essa vitória importantíssima. E agora avisa eles, avisa que domingo tem Bavi, né? Como canta a torcida. Muito obrigado pela sua audiência em mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comenta aí, deixe sua opinião, o que você achou que foi o principal ponto aí da vitória do Botafogo, do Vitória contra o Botafogo, perdão. O que o Vitória poderia ter feito de melhor para ganhar de forma mais confortável? Ou você acha que está tudo beleza, que o importante é os 3 pontos? Qual a sua expectativa em relação ao clássico Bavi? Você acha que o Vitória vai conseguir fazer uma partida confortável? Você acha que vai ser tenso? Como você acha que o Vitória deve ir mais para frente?
segurando mais a onda. Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua interação é muito importante aqui. E você que está aí interagindo no canal, não tenha dúvida de que você vai ter espaço aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado, tamo junto. E para quem não sabe, eu gostaria aqui de me apresentar no final desse vídeo. Meu nome é Sami Farias, tem uma página lá, graças a Deus, atualmente a maior página do Vitória no Instagram, beirando 170 mil inscritos. Se você não me conhece de lá, vai lá no Instagram, dá uma moralzinha também. Mas se você está vindo de lá para cá, já chama toda a galera que conhece para se inscrever e formar aqui o maior reduto de torcedores rubro-negros também no YouTube. Um abraço e uma boa semana para todos vocês.